Então, bom dia a todos. Agradeço a presença de quem pôde vir nesse dia chuvoso. Estamos começando nosso primeiro seminário do Fantástico da Amazônia, né? E o tema desse seminário é tratando, né, questões sobre a Amazônia em eventos fantásticos e também porque eu coloquei na Amazônia, porque apesar de nós trabalharmos contextos históricos e de ficção científica de outros países, né, de literatura anglófona, de língua inglesa, os autores são da Amazônia, né, então nem todos os autores que estudam aqui, né, são exclusivos, os pesquisadores do grupo de pesquisa são exclusivos e estudam temas relacionados à Amazônia, mas cada um tem o seu olhar específico sobre aquele tema, aquele assunto, e de uma forma ampla para poder interpretar também a região, né, como esses diálogos estão latentes aí em diversas áreas e conhecimentos da humanidade. Então, o projeto de pesquisa ele tem esse objetivo de trabalhar com questões do insólito, com questões do gótico, questões de ficção científica, dentro da Amazônia, né, esses pontos de contato, não que vá trazer, né, no seu todo, mas que traga pontos de comparações, né, tanto no cinema, quanto nos quadrinhos, quanto em várias outras mídias. E aí, nesse sentido, eu decidi criar esse projeto de pesquisa, né, começou esse ano, e ele está agora nesse processo de culminância hoje, né, com algumas pesquisadoras do grupo, umas alunas minhas de iniciação científica. Hoje a gente vai só ter uma conversa mais ampla para vocês terem uma noção, né, do como foi o andar da carruagem nesse ano da pesquisa. A grande parte delas já apresentaram em eventos, já se envolveram em atividades, né, de congressos, seminários em outros estados, né, e hoje aqui a gente vai compartilhar entre a comunidade da Unifespa e também com os próprios alunos também aqui, que são entre elas, né, que vão compartilhar essas possibilidades de interpretação, né. Eu sei que hoje a internet está muito oscilante, está um pouco complicado da gente até apresentar algumas coisas, mas eu vou pontuar um pouco sobre a minha pesquisa esse ano, né. Esse ano eu apresentei sobre o curta-metragem da Matinta Pereira no evento de estudos do Gótico. Eu estou escrevendo esse artigo sobre a Matinta Pereira, inclusive, ainda que teve uma prorrogação aí de mais de 2 meses. Eu participei dessa mesa, essa mesa de debates, né, lá em Santa Catarina, com a organização do professor Márcio Mackendorf e o Daniel Serravalli, que foi professor também daqui, o professor Daniel de Marabá, e hoje faz parte também do grupo de estudos do Gótico, mas ele está em Santa Catarina, e temos colegas também que estão lá sendo orientados desde no doutorado. Então, isso daí tem, apesar, né, de grande parte do nosso grupo de pesquisa dos estudos do Gótico e do vertente do insólito ficcional estão separados, né, assim, diferentes regiões do globo do Brasil, mas a gente tem várias relações de intercâmbios com relação a bancas de defesa, qualificação, né, eu vou participar agora, já fui convocada já para umas 4 bancas já, ano que vem, então, ano que vem vai ser bem produtivo para mim nessa questão de trabalhar com a pós-graduação, né. Eu ainda não estou vinculada ao Pós-Let aqui da Unifespa, mas ano que vem, devido a esses convites, eu preciso ter esse vínculo, porque auxilia também os meus amigos lá nessas outras regiões, né. Então, a gente trabalha, assim, em trabalhos coletivos e colaborativos, né.
de auxílio também das pesquisas de campo e dados e informações. Então, quando se trata, por exemplo, dos estudos da Amazônia, né, que eu estou mais próxima da região, professores que querem pesquisar uma palavra, um vocabulário, ou uma temática, aí tem dúvida com questões culturais, questões relacionadas a pontos de vista diferentes, e aí é importantíssimo esse nosso grupo de pesquisa para esses aspectos, porque nós moramos aqui, né, na região, e essa é a relevância nesse sentido do projeto, né, do grupo, que também está registrado no CNPq. Né, ele tem esse caminho aí, que não é o único, né, como eu falei, nós somos do grupo, eu faço parte, estou na direção agora, recentemente, né, da FALET. Então, recentemente eu assumi essa demanda de ser diretora, e já a faculdade já carrega esse curso de letras em inglês, né, que o curso de letras em inglês, ele também tem o intuito de estudar os clássicos, né, de vários outros níveis acadêmicos, mas o intuito ainda dentro dos estudos da literatura anglófona observar esses autores que estão à margem, tanto da ficção científica quanto dos estudos do gótico, né, que muito tempo a academia tentou ofuscar, tá, por justamente provocar essa reflexão de, não é muito relevante nós estudarmos esses autores. Então, é também importantíssimo ressaltar isso, que a primeira mulher, né, de ficção científica foi Mary Shelley, e ela é pouquíssimo registrada em livros de Oxford ou Cambridge como uma primeira mulher sendo autora e influenciadora de vários autores de ficção científica, para vocês terem uma noção. Lá nos estudos do gótico, no YouTube vocês podem encontrar, né, o comentário das professoras que analisaram esses dados aí, inclusive. Então, vamos aqui seguir, eu vou compartilhar para vocês o início de um texto que eu estou escrevendo, como eu falei para vocês, desse processo de pesquisa de campo, né, sobre a Matinta Pereira. Por quê? Porque é importante, né? Apesar dela ser muito comentada, né? Ser muito falada nos interiores, né? Ser muito mencionada nos eventos. Tô tentando ver se eu consigo. Acho que eu não. Eu estou escrevendo esse artigo, mas é para quem está começando aí nos processos de pesquisa, de iniciação científica. Eu acho que eu vou ter que... vocês estão vendo aí ou não? Não, né? Sim. Aí, para quem está começando aí a pesquisar, escrever artigo, né, eu sempre converso com as minhas alunas de iniciação científica, e quem está começando, ele nunca é 100% completo, ele nunca vai terminar 100% num ponto que você quer que ele fique, né? Você sempre vai ter um período que você vai ter que escrever e você vai ter que terminar ali naquele tempo, tá? Então, serve para todo o trabalho acadêmico. Aqui, por exemplo, eu comecei com uma definição, né, que eu andei pesquisando, mas por que Matinta Pereira tudo junto e sendo ela tendo essa relevância, dessa áurea, né, da sociedade que fala desse ser insólito, né? Então, aí eu fui atrás, né, desses estudos, porque já temos aqui no Pará, inclusive, né, de um certo setor, que é de Bragança, né, no interior do Pará. Então, ali já coloquei uma nota de rodapé descrevendo, né, quem é esse ser insólito, a Matinta Pereira, que aqui existem inúmeras grafias, a forma de se escrever, né, para sinalizar o ser insólito, entre os quais pode ser Matinta Pereira e ou Matinta Pereira.
Adotarei a grafia Matinta Pereira neste artigo, pois baseia-se nos estudos dos especialistas em narrativas orais de Matinta, que são Andresa de Jesus Araújo, tá? Vou colocar aqui. Araújo, com a sua dissertação maravilhosa e alteridade em narrativas de Matinta Pereira. E também o pesquisador Fernando Alves da Silva Júnior, expresso em sua dissertação Representação Feminina no Mito da Matinta Pereira, em Taperaço, Campo, Bragança. Tá? Então, aqui foi uma escolha que eu tive, né, na minha pesquisa, que para descrever uma palavra, né, que começa já, que é a palavra-chave da minha pesquisa aqui, desse artigo, tá? Então, quem for analisar qualquer coisa, temáticas sobre a Amazônia, já tem que ter isso em mente. Essa semana, né, eu fui pesquisar sobre o que era garrafada no dicionário, né, eu não tinha no meu dicionário aqui garrafada, e eu acho que vocês já ouviram falar, né, sobre essa palavra garrafada. E aí eu tive que observar onde que estava nos dicionários. Eu encontrei com uma professora da linguística que ela me compartilhou. Então aí já vai entrar aqui nesse artigo, lá embaixo, nota de rodapé, o que é garrafada, tá? Por quê? Pessoal do Sudeste, vocês acham que eles entendem o que é garrafada? Pessoal do Centro-Oeste, vocês sabem se eles compreendem esse caminho que é garrafada? E aí você vai ter que repensar como é que o outro observa certas palavras que você já tem como naturalizadas. Você já nasceu aqui, para você é mais fácil, né? Sair desse olhar de dentro, do que você está vivendo, para, né, ir para um outro patamar que é o de pesquisador, de sair de si, sair para olhar com descrição o que você está fazendo, é muito difícil às vezes, né? Então, esse processo de iniciação científica que eu desenvolvi com as meninas, ao longo do ano, foi um trabalho que vocês vão ver aí, né, sendo apresentados logo daqui a pouco, que demanda um certo esforço nesse aspecto, né, que você tem que começar a definir certas palavras que você já está ali convivendo com elas, né. E o que vai diferenciar isso, esses processos de descrição, é quando você vê uma narrativa, né. Aqui eu descrevi o que é monstro, né? Comecei a falar sobre as características do monstro, que tem essa monstruosidade, né? Depois aqui eu cito o Bottin, a Mari Russo, o João Paz Loureiro, entre outros, para comentar sobre esse curta Matinta. Não sei se vocês já viram falar dele, né? Ele foi dirigido por Fernando Sertowick. E é uma narrativa que eu considero, não é cinema, ela é cinematográfica, né? Ela traz uma característica também da literatura oral dentro do cinema, né? Dentro desse processo. Porque, como é um objeto de estudo, o cinema, essa narrativa, ela tem um roteiro, tem uma imagem, né? Ela tem todas aquelas características que fazem parte do produto, né? E aí você vai observando os dados separadamente para poder ter um contexto do todo, né? E aqui eu trago também o conceito do insólito, né? Do que é essa palavra insólita. Aí depois uns apontamentos iniciais sobre o gótico amazônico, né? Porque as pessoas entendem que o gótico tem que ser tudo a mesma coisa, mas não é, tem as suas particularidades, né? Existe o gótico tropical também, que para alguns é aquele gótico que traz essas influências do nosso regionalismo geral brasileiro, mas aqui eu particularizo um aspecto não menosprezando o todo, mas conceituando ele como algo mais diversificado, né, amplo, pelo que a dimensão da Amazônia já é quase um outro país, né? Então, para a gente é um pouco complexo, às vezes, a gente entender entre nós que moramos aqui, imagino para quem está de fora, né? E aí eu trago também a possibilidade, né, dessas interpretações do que é visagem, né? Eu tento também, esse é um trabalho de anos que eu acho que eu vou levar para descrever essa palavra visagem, porque em cada interior tem uma proposta, né? Ainda que as pessoas entendem no macro, né, lá em Belém, né, que fica já meio que patenteada, apesar de Manaus, né, ser uma cidade industrial,
eu nunca visitei Manaus, mas ainda tem esse outra proposta lá, né? E o próprio autor, Roberto Rangel, lá no seu livro Inferno Verde, Cenas e Cenários na Amazônia, que é nascido em Recife, ele já destaca, né, que a Amazônia é um inferno verde, né? Então traz essa questão cristã para a nossa região, né? Que nós fazemos parte desse lado excessivo e monstruoso dentro dessa situação social, né? Que é uma crítica também que eu faço aqui, porque o desconhecido se torna em grande parte o inferno, né? Para essa proposta da narrativa aqui. Então, eu vou pontuando algumas questões aqui que eu acho legal para compartilhar com vocês, né? Outra questão é que é o sagrado também, que faz parte dessa questão das forças transcendentes, né? Do que a gente observa em grandes fenômenos, né? Tanto até comentando com amigos que são da ciência da religião, que eu faço parte do grupo Artemis, lá da UEPA, né, do estudo da ciência da religião, eles discutem também essa proposta, né, de que, incrível que pareça, eu tenho observado nessas minhas viagens que aqui nós temos um outro conceito também de lidar com as questões religiosas também, né? Então isso entra também em outra análise, né? Um outro viés de análise também do que é esse outro, né? E a monstra matinta, que eu trago como ela plural, né? Cheia de múltiplas formas, de origem tupi, aí eu vou atrás lá da origem tupi dela, né? Tem uma ligação com a Lilith também, que critica a questão lá da posição de ser submissa ao homem, né? E também tem essa proposta da dissertação da Andressa, né? Que ela está agora no doutorado, trouxe alguns trabalhos dela aqui para compartilhar, e o projeto da professora Maria Perpétua Socorro Simões, que eu fiz parte antes até da Andressa, quando eu estava na graduação lá na UFPA, e a gente fazia as viagens ribeirinhas nas regiões, apresentando nossos trabalhos, né? Tanto é que o título do projeto é Imaginário nas Formas de Narrativas Orais na Amazônia Paraense, e foi fundado em 1993, né? E aí as narrativas orais, elas ganham em cada região uma visão, né, uma possibilidade, um entendimento do que era a matita, né. Aqui ela traz nesse artigo, por exemplo, que foi feito lá em Taperaço do Campo, em Bragança, né, que a matinta é resultante da transformação humana em animal, ou seja, uma pessoa consegue metaforsear-se em pássaro e trinar pela comunidade. O assobio é, via de regra, compreendido como um pedido, por isso, ao pito segue-se uma oferta, café, tabaco, etc. Então, aqui é uma realidade até antropológica, né, do que é a vivência da personagem, que também se caracteriza como se fosse uma pessoa idosa, né, que se vocês forem observar, as pessoas idosas nos interiores, elas geralmente andam buscando amparos, né, em grande parte das regiões. E ela traz, assim, então, a matinta é como se fosse um pacto de herança, de esse fado, né, que se a pessoa aceita e escuta as perguntas da matinta, quem quer, e de sim, ela carrega essa herança, né, de se tornar uma matinta, que é uma personagem que ela é insólita, ela carrega várias possibilidades, pode ser uma senhora idosa, mas ela tem esses contatos com a civilização, tanto ribeirinha, quanto das cidades urbanas, né, que tem professor aqui, o Laredo, comenta nos seus trabalhos aqui de contos, ele faz um aspecto um pouco mais hermético, resgatando até a comparação da Matita com a Medeia, que é uma personagem grega, e também fazendo comparações com
o próprio guarda, né, que faz seus assovios ali do meio da noite para amparar as pessoas que estão se sentindo inseguras, né? E aí, para uma comunidade que está passando nesse processo de temporal, né, de acreditar nessas histórias de literatura oral e acreditar no mundo civilizado, é um choque, porque a pessoa, diante de uma colonização, diante do processo de industrialização, ela perde um pouco daquilo que era comentado, vivido, né? O outro ponto também que eu acho bem interessante tratar é a solidariedade que a Matinta proporciona, né? Porque as pessoas fazem as doações por medo, né? Dando café, tabaco, dando alguma oferta para ela, né? Então tem vários curtas no YouTube gratuitos para vocês verem como é que esse processo da oferta se dá, tanto no sentido também de criminal também, né? E aí, ao mesmo tempo, há um certo respeito por essa personagem que a gente não consegue enxergar ao certo, né? Fica um pouco nebuloso para algumas pessoas. Aí, nesse meu projeto de pesquisa, eu também traço paralelo, né, com essas personalidades, essas visagens, vamos dizer assim. Por exemplo, aqui eu trago o exemplo da Matinta, né, mas tem outros também, pode ser a Matinta pode ser até um saci, né, lá no livro do dicionário do folclore do Câmara Cascudo, que as Dani vão apresentar daqui a pouco, ele traz também que ela tem essa comparação por assoviar de noite, né, esse ser que viaja por vários pontos para também saciar os seus desejos, né, e isso é visto no curta-metragem aqui da Matinta. Então, a comparação que eu trago também é com algumas obras que são musicais, são trabalhos assim mais, como posso dizer, não de ficcionais, mas traz essa música, essa poesia também, né? Por exemplo, tem o Valdemar Henrique que canta a Matinta, o próprio Mosaico de Ravenna, que eu acho que é uma banda de rock, não sei se vocês já ouviram falar dela. Ele menciona Cauã, que é uma outra personagem do Inglês de Souza também, que é citado lá. Então, um trabalho de iniciação científica que eu tenho desenvolvido com as meninas é esse trabalho de pontos de comparação, de contato, de reflexão, que é o que eu também tento fazer ao longo das minhas pesquisas, sabe? Então, não deixar exclusivamente só uma obra sendo um detentor de poder ali, não. Ele tem outras relações, né, com outras artes, tá? E aí, tem essa menção aqui também, novamente, do trabalho da Anvisa, né, sobre a lenda da Cauã, né, que ela diz assim, que defendemos que a lenda da Cauã possui alguns aspectos comuns com a lenda da Matinta. Elencamos 3 aspectos nessa dissertação dela, né? O primeiro deles refere-se ao fato de ambos serem aves, né, que a Matinta também pode voar, né, assim, ela tem o poder de saltar entre as árvores, que no próprio curta-metragem tem, né, isso. O segundo é o som que ambos emitem, que além de seres perturbadores e agonizantes, o ouvido humano trazem um agouro. O terceiro aspecto concerne a metamorfose do humano em animal. Então, aqui tem também Nas Águas de Março, que é uma música popular brasileira, que cita também Matinta, né? Tem essa banda heavy metal, Armandade. Tem os contos do Vocir Monteiro, que é Visagem e Assombrações de Belém, né? Tem 2 contos lá que falam, né? Também tem esse lado criminal, né? Que não se pode prender uma visagem, já que você, né, não tem leis para isso, não tem umas condições humanas, físicas, para você prender o monstro, né? A humanidade ainda não desenvolveu essa habilidade, né? Então, eu trago também esses outros aspectos aqui do desenvolvimento do Salomão Laredo, que é um escritor paraense também, que ele cita Mati Trash, antigo na ex-amazônica, né, que ela saiu, diz que da Amazônia para ser internacional, uma tinta, né, acabou virando Mati Trash, que a Medeia virou Matinta Pereira. Então, tem um outro conto também dele, Matinta Pereira, Hora do Encanto, Medo de Amar. Essa aqui é com
uma ideia de transmutação da personagem, né, de seus desejos sexuais mais ardentes, uma forma mais ampla de compreender o erótico dentro da Matinta, até chegar, né, aqui nas descrições do Câmara Cascudo, que ele traz, né, do que as possibilidades também da Matinta Pereira, e aí, para concluir, o curta-metragem, né, eu já pulo aqui para essa imagem, não sei se vocês estão vendo, mas ela conta aqui um pouco sobre essa ideia da contação de história, né, que é uma proposta já de contemplação também dessa ambientação gótica, aqui vocês estão vendo que é escuro o ambiente, né, no cenário, né, nessa cena, ela carrega uma luz, né, aqui nas mãos, e a atenção do público está toda voltada à literatura oral, que é o foco aqui dela, né, e o próprio pacto de importância do leitor para esse momento é que ela morre, né? A própria contadora morre no final, até algo metafórico, que denuncia que a personagem ela já vai quase que realmente marcar um certo momento histórico da civilização, de contação de história que já está se desfazendo, né, no tempo. Poucos alunos também têm esse movimento, né, de ter esse momento único de histórico de ouvir, né, as histórias. Então, ainda mais no mundo online. E aqui o Felício, né, que é um personagem da narrativa, que ele é apaixonado pela Matinta, que é a Valquíria, no corpo de Valquíria, né, e tem essa senhora aqui também, que é a curandeira, né, que ela descobre justamente que possivelmente Matinta é Valquíria e tudo mais, e ela vai no velório de Helena, e aqui essa imagem é muito emblemática para mim, porque já mostra também essa visão de conflito, né, entre até o bem e o mal, vamos dizer assim, entre aspas, né, mas que, na verdade, quem faz a garrafada também é a curandeira, então, depois que a Helena toma a garrafada, a gente não sabe realmente quem é, né, pode ser as duas, será que pode ser as duas, a Matinta ou a curandeira a Matinta? Ninguém sabe, né, mas dá essa ideia na história que quem é a culpada é a Valquíria. Então, a curandeira faz esse ritual de cancelamento da Matinta, né? A Valquíria foge para a mata e transmuta-se em Matinta Pereira, com vestimentas na cor vermelha, atraindo o desejo de Felício. Valquíria incomoda o casal, Felício e Helena tornam-se uma monstra na Vila dos Pescadores. Então, aí, ela vai, né, aqui para... Tá um pouco escura essa imagem, mas... Já estou encerrando aqui. E aí ela está aqui no cenário, né, sublime, vamos dizer, porque a Amazônia ela ainda traz essa questão de assombro e sublime, né, por ser belo, e que grande parte, inclusive aqui da região, o pessoal fala que vai relaxar, que vai para a roça, né, que é um ponto também de você encontrar com uma coisa que é excessiva para você se conectar com todo, né, que existe isso também nos estudos do gótico, que é um confronto com o momento da natureza, né. Então, a gente encerrar, vocês podem ver que aquela imagem ali, ela já dá um choque também para o olhar do Felício, que ele está vendo ela, mas a câmera está jogando a imagem para ela, né, e aí quem recebe a herança é o próprio Felício, que já quebra com o pacto, que é a mulher que carrega o fardo, né? Agora é o homem que tem que carregar com as responsabilidades de histórias, né? É um pouco engraçado isso, né, que eu pensei muito, e agora que veio também esse outro insight, dessa possibilidade do corpo, né, transmutar. Não é porque ele é um homem que ele não pode ser o veículo da Matinta, né? Que é assim que acontece também, né, com
várias narrativas ficcionais no sentido gótico, tá? E também ela, na verdade, ela é como se fosse aqui, eu dou uma possibilidade de vampira amazônica também, né? Não é que seja uma hipótese, tá? Eu não estou marcando nada aqui. Então é isso que eu queria compartilhar. Essa é a minha pesquisa breve com vocês, mas que as demais pesquisas que estão em andamento, na verdade, essa está em andamento. A professora ficou sem áudio. Estão me ouvindo agora? Acho que eu saí sem querer, desculpa, pessoal. Agora sim. Pois é, isso que eu queria compartilhar com vocês, para vocês terem uma ideia do meu projeto, que esse eu estou pesquisando esse ano, né? A Matinta eu estou pesquisando esse ano, mas eu tenho também um projeto de pesquisas sobre William Blake, né? Que ano que vem eu vou apresentar, inclusive no evento Bright, que vai ser dia 11. Mas eu não decidi trazer o Blake aqui, porque eu já tenho um trabalho já de coleta de dados com uma tinta já desde o início do ano, então o Blake já também tem um grande tempo aí, um tempinho curto, né, não é muito, mas vou tirar lá um capítulo da tese para apresentar, mas eu não quis trazer, porque eu queria mostrar para vocês mais ou menos como é que é as possibilidades de você fazer um artigo científico, tá? Não, esse meu artigo ele não está finalizado completamente, mas é uma possibilidade de você analisar os seus dados, de observar com cautela, né, o que está faltando de interpretação para você incrementar, vamos dizer assim, né, dar um outro olhar ali para o que você quer passar para o seu leitor, tá bom? Agora vamos passar para Vanessa Ramos, né? Ela tem um trabalho sobre o Horace Walpole, não sei se a internet está boa, não sei se carregou o celular. Tá me ouvindo, Vanessa? Bom dia, professora. Bom dia. Também está na mesma situação que eu, né? Ainda peguei chuva. Hoje choveu muito, fui ao médico mais cedo, deixar fazer umas coletas lá e, nossa, aquela chuva que estava tudo assim, alagada, pensei que eu não ia conseguir passar na estrada ali. Ai, ai. Pode, Mas aí, pode apresentar, fica à vontade. certo. Vou ligar aqui a câmera. Bom dia, pessoal. Se apresente aí, fique à vontade. Para apresentar. Depois de você, pode ser a Dani. Tudo bem, Dani? Tá por aí? Oi, tô sim, pode ser. Tá ótimo, então. Obrigada. Ok, então, vamos iniciar. Bom dia a todos. Meu nome é Vanessa Nascimento Ramos. Eu sou bolsista, né, do PIBIC Penais e sou graduanda do curso de Letras em Inglês na Unifespa. Hoje eu vou apresentar sobre uma leitura crítica da obra O Castelo de Otranto, de Horace Walpole. Bom, minha pesquisa ela ainda está em andamento, né? E hoje eu vou tentar analisar dois personagens, né? Mostrar uma análise de dois personagens, no caso Manfredo e Hipólita, e sobre uma perspectiva da psicanálise. Para isso eu vou utilizar Freud e eu vou tentar relacionar a psicanálise com o gótico. E nos estudos do gótico eu vou utilizar Luciana Colucci, Bottin e Noel Carroll. Bom, meus objetivos aqui nessa manhã é verificar o comportamento dos dois personagens, né, Manfredo e Hipólita, sobre os estudos do gótico e da psicanálise. E para isso eu vou conceituar a literatura gótica,
de forma breve, né, descrever também a psicanálise, e por fim vou fazer a análise dos personagens, relacionando as duas teorias. Iniciando aqui, né, o que seria o gótico? Primeiramente, o termo gótico ele provém da palavra godos e ele está ligado fortemente ligado à Idade Média. Godos foi um povo, né, que teve origem na Escandinávia, e toda essa superstição, barbaridade, elas foram herdadas deste povo para o meio do gótico. A literatura gótica, ela geralmente está direcionada ao mistério, ao obscuro, e ela trata sobre temas que contradizem costumes, né, tradições e culturas da sociedade que ela está inserida. Bottin vai dizer que o gótico ele significa uma escritura de excesso, ele traz atmosferas góticas foscas, misteriosas, e evoca sentimentos, né, de horror. Que o horror utilizado dentro do gótico é o que o Noel Carroll vai caracterizar como horror artístico. E para Noel Carroll, o horror artístico ele se dá justamente pela reação dos personagens diante do irreal, diante do monstruoso. Porque para os personagens, o monstruoso ele representa uma ameaça e uma perturbação, né, da ordem natural do contexto em que os personagens estão inseridos. Então, para ter o horror artístico, os personagens têm que ter reações, né, diante do monstruoso, e essas reações vão ser mais ou menos raiva, medo, frustração, né, o horror em si. E essas reações elas são trazidas, são refletidas no público. Bom, tratando agora um pouco sobre Horace Walpole, ele nasceu em 1717 e faleceu em 1749. Em 1741, ele se tornou membro, né, do Parlamento Britânico e, graças a isso, ele teve a oportunidade de frequentar círculos intelectuais do seu tempo, né, como a Luciana Colucci vai dizer no artigo, no livro, no capítulo do livro. E além dele ser um escritor, né, que eu trouxe aqui duas obras, que além do Castelo de Otranto que ele escreveu, eu trouxe aqui The Mysterious Mother, A Tragedy, e A Description of the Villa of Horace Walpole, The Youngers. Ele era um escritor romancista, né, inglês. Estima-se que ele escreveu mais de 3.000 cartas durante sua vida, e os seus interesses, além da literatura, né, era obviamente no gótico. A Luciana Colucci ela vai comentar que o gótico para Walpole era não apenas um tipo de interesse, mas um modo de vida. Como eu trouxe aqui a citação, né, da autora, que diz o seguinte: para o autor, o trinômio gótico, castelos, relicários, ornamentos, não foi somente um motivo ficcional, mas um modus vivendi, isto é, um estilo incorporado à sua própria vida, transformando-a em uma espécie de fantasia gótica medieval em pleno século XVIII. Uma travessia de um passado bárbaro para um presente civilizado. Colucci, 2020, página 196. Então, a gente tem aqui o gótico instaurado na vida de Walpole como um estilo de vida. Tanto que ele vai construir aqui Strawberry Hill, né, que é o castelo gótico de Walpole, e ele vai acompanhar toda essa construção do castelo para que seja a própria visão que ele tem do gótico, né, nesse castelo, para que seja projetado. Aqui a gente tem uma planta, né, de Strawberry Hill, e aqui temos já ela construída, né, uma foto mais atual. O Strawberry Hill vai ter uma certa influência sobre o Castelo de Otranto. Quando a gente lê, a gente percebe certas referências. E a primeira edição do Castelo de Otranto, que foi publicada em 1764, ela vai trazer... o Horace Walpole não vai colocar o seu nome como autor, mas ele vai dizer que é uma tradução. É uma tradução do italiano. Devido a certos problemas, né, no contexto que ele estava vivendo, ele tinha certo medo de não ter uma aceitação, um romance, né, que ele escreveu, devido a esse período estar sob a influência do iluminismo, onde as pessoas visavam algo escrito com uma verossimilhança, com uma realidade, algo mais realista, e não
focado no romance antigo, né, com superstições, entre outras coisas. O enredo do Castelo de Otranto vai tratar principalmente sobre a família de Manfredo, né? Manfredo e Hipólita, eles são os lords, né? Os donos do castelo. Só que eles vêm de uma família de usurpadores, né? Os ancestrais de Manfredo usurpam o castelo. E com isso vai surgir uma profecia de que o Manfredo ele seria destronado, a descendência de Manfredo seria destronada, quando não houvessem herdeiros da parte de Manfredo. Eles seriam destronados e o verdadeiro herdeiro, né, que tinha sido retirado do poder pelos ancestrais de Manfredo, apareceria e retomaria, né, a posse do castelo. Então, vai se tratar mais ou menos disso, né, do medo de Manfredo, de Hipólita, sua esposa, do cumprimento dessa profecia. O horror dentro da obra, ele vai estar instaurado na morte do filho de Manfredo, Conrado, é quando a morte dele é súbita e ninguém consegue explicar, porque um elmo gigante cai em cima do jovem e mata ele no dia do casamento, né, no dia do casamento dele. Então, nós temos, de certa forma, um horror, porque é um evento que é inexplicável e vai causar, né, essa sensação nos personagens. E a psicanálise, dentro da obra, ela vai estar justamente na reação de Manfredo e de Hipólita a esse horror, a esse acontecimento sobrenatural. Para tratar um pouquinho sobre a psicanálise, eu trouxe aqui um pouco sobre Sigmund Freud. Ele nasceu em 1856 e faleceu em 1939, e desde pequeno, desde criança, ele já se interessava pelos estudos do comportamento da mente. E aí ele vai descobrir, né, a psicanálise, que é um método de investigação da mente humana e os seus processos, e ele vai dizer também que a nossa mente ela é dividida em três, em id, ego e superego. O id, ele vai ser formado pelos instintos e pelos desejos inconscientes. Aí nós temos aqui o ego, que tenta conciliar as reivindicações do id, o mundo externo e o superego, e temos aqui o superego, que é responsável por reprimir os instintos primitivos com base nos valores morais. Então nós temos o id, que apenas deseja, o superego, que ele vai reprimir certos desejos do id, aqueles que vai condenar os valores morais, ele reprime, e nós temos aqui o ego tentando manter uma certa estabilidade, né, entre os desejos do id e do superego. Quando é que ocorre esse trauma? Né, que, no caso, os personagens eles vão passar por certos traumas. O trauma ele acontece quando há um desequilíbrio entre essas duas forças, né, quando o ego não consegue manter essas duas forças, de certa forma, equilibradas. Quando ocorre isso, aí a nossa mente ela vai tentar voltar a um estado de equilíbrio, e para isso ela vai utilizar mecanismos de defesa. E no caso, os que a gente vai estudar aqui é a histeria, negação e a racionalização. São três formas, né, que a nossa mente utiliza para tentar restabelecer, né, esse equilíbrio. Nós temos a primeira aqui, que é a histeria. Quando a histeria ocorre? A histeria ocorre quando a pessoa e a ligação entre a pessoa e o seu objeto de afeto ela é cortada. Então, quando ocorre esse rompimento dessa ligação, a pessoa tem histeria. E quais são os sintomas da histeria? Ela pode se manifestar por insônia, dependências emocionais, paralisias, desmaios, entre outros sintomas. Aí nós temos aqui também a negação. Também, quando ocorre um evento traumático, o que acontece? A nossa mente, para se manter estabilizada, ela vai negar esses fatos, ela vai mandar esses acontecimentos para o nosso inconsciente. Podem ser tanto acontecimentos quanto sentimentos. Ela vai passar a jogar esses sentimentos ou acontecimentos para o inconsciente, e a partir daquele momento é como se não tivesse acontecido, é negar algo que já aconteceu. E por último, nós temos aqui a racionalização, que é também após um evento traumático, a nossa mente vai, algo que o superego consideraria como errado, ela vai receber uma nova justificação, né, vai ser justificado e vai ser considerado como certo. Então, é como se o nosso... é como se burlasse o superego, né? Aquilo que seria moralmente errado
ele recebe uma justificação, então é considerado como correto. E aqui a gente tem os traumas revelados pelos personagens. O que ocasionou os traumas nos personagens? Primeiramente, nós temos Manfredo e Hipólita. Ambos temem o cumprimento da profecia, então eles têm certo medo. O medo é o início de tudo. Eles têm medo de que essa profecia venha a ser cumprida. E o Manfredo, com os acontecimentos sobrenaturais, que começam ali com a morte de Conrado, é o ápice, né, para atingir o trauma, para ter aquele trauma da situação. E nós temos aqui Hipólita, que também teme, né, o cumprimento da profecia, e com o falecimento de ambos os filhos dela, o objeto de afeto dela, como posso dizer, a ligação entre ela e os seus objetos de afeto, que são seus filhos, ela é rompida, e por esse motivo ela também tem esse trauma. Agora eu vou mostrar aqui um pouco, trazendo citações da obra, o momento que eles revelam, né, esses mecanismos de defesa. Nós temos primeiro aqui Manfredo, ele vai revelar que ele manifesta a negação aqui, nesse momento, quando ele fala sobre Conrado. No início da obra, é possível perceber que Manfredo ele tinha um certo apreço, um certo carinho por Conrado, porque ele era o herdeiro e ele precisava, né, daquele herdeiro para que não houvesse o cumprimento da profecia. E após a morte de Conrado, ele passa a negar certos sentimentos, né, pelo próprio filho. Ele diz o seguinte: ele era uma criança doentia e insignificante. Espero que daqui a alguns anos eu tenha motivos para me alegrar com a morte de Conrado. Então ele passa a jogar os sentimentos que ele tinha no inconsciente e a partir desse momento ele passa a se alegrar com a morte do próprio filho. E nós temos aqui um outro momento em que ele racionaliza, que é quando ele vai tentar possuir a futura filha de lei dele, né, que era a que ia se casar com Conrado, mas ele morre, né, no dia do casamento, então ela não chega a se casar, mas de certa forma era considerado família, né? Então, moralmente, pela igreja, Manfredo ele era casado e ele a Isabela, que é a futura, que era para ser a noiva, né, de Conrado, ela pela igreja, que naquele contexto de período medieval, que era a igreja que ditava o que era certo e o que era errado, aquela atitude seria errada. Então, moralmente, para o superego de Manfredo, essa situação também seria uma situação ilícita. Mas o que vai acontecer? Vai haver uma nova justificação, né? E ele vai ter aquele ato como certo. E aqui a gente pode ver a justificação de Manfredo para que ele possa agir, né, da maneira que ele queria agir. Estou lhe dizendo, repetiu Manfredo, imperiosamente. Opa, só um momento. Estou lhe dizendo, repetiu Manfredo imperiosamente, Hipólita não é mais a minha esposa. Essa é a primeira justificação. Divorcio-me dela agora mesmo. Ele tinha para ele que já estava se divorciando de Hipólita. Então, por esse motivo, não haveria, né, adultério. Ela já me amaldiçoou com a sua esterilidade por muito tempo. Então, nós temos esse segundo momento que ele diz que a culpa é da esposa, que amaldiçoou ele com a esterilidade. A minha sorte depende de ter filhos, e esta noite, acredito, dará novo ímpeto para as minhas esperanças. Então, para que Manfredo tente voltar a um momento que a sua mente estava estável, ele vai tentar possuir Isabela para que ele possa garantir herdeiros, porque o único herdeiro que ele tinha morreu. E como a profecia dizia que enquanto ele tivesse herdeiros, a profecia não iria se cumprir, então ele vai tentar de todas as formas e ele vai justificar essas ações dele com a esterilidade de Hipólita, né? Então, ele vai tentar retomar o controle da situação. E aqui a gente tem Hipólita, que manifesta a histeria, e essa primeira vez acontece na morte de Conrado, e diz o seguinte: eles a transportaram para seus aposentos mais morta do que viva, indiferente a todas as estranhas circunstâncias que ouvia, exceto pela morte de seu filho.
Walpole, 2019, página 34. Então, nós temos aqui claramente a Hipólita manifestando histeria, que diz que ela estava mais morta do que viva, indiferente a todas as estranhas circunstâncias. O choque causado, né, pela morte do seu filho faz com que ela se sobrecarregue, né? A mente, o corpo se sobrecarregue, e por esse motivo ela vai manifestar a histeria, que é nesse momento que ela vai estar mais morta do que viva, que nos dá a entender que provavelmente ela estava pálida, com talvez falta de ar. Todos esses sintomas são sintomas histéricos. E nós temos aqui a segunda parte, que diz: antes que chegassem ao castelo, Hipólita, informada sobre a terrível catástrofe, correu para encontrar sua filha, ferida. No caso, essa aqui é a segunda morte, quando a filha dela, né, vai morrer também. A filha dela não é contada como herdeira devido a ser mulher, né? Naquela época, as mulheres não eram contadas como herdeiras. Então, ela tinha filha, só que acaba morrendo também no final da obra, e por conta disso, ela também vai ter um outro choque, né, de realidade. E continuando aqui a citação, diz o seguinte: mas quando viu a aflita procissão, a intensidade de sua dor privou-a dos sentidos, e com desmaio ela caiu por terra, inerte. Então, nós temos aqui, mais explícito ainda, né, essa parte que ela desmaiou, e ela foi privada dos sentidos, né? Então, a intensidade da sua dor, a dor da perda, ela foi tão grande que novamente ela foi sobrecarregada. Outro ponto importante de se analisar sobre Hipólita é que ela perde três objetos de afeto aqui nesse momento. Ela perde o filho dela, Conrado, a filha, Matilda, e ainda perde o afeto de Manfredo, de certa forma, porque Manfredo ele passa a desprezar ela por não ter lhe dado mais herdeiros. E na obra, se a gente for ler atentamente, a gente percebe que Hipólita está sempre tentando agradar o seu marido. E só que Manfredo vai querer desprezar a Hipólita. Então, portanto, ela perde também mais um objeto de afeto, né, quando ele não dá a devida atenção para ela. Como é que vai estar relacionado, né, ambas, o gótico e a psicanálise? Bom, o trauma ele é algo presente, né, em qualquer ser humano, e apesar de geralmente ele ser tratado em crianças, né, os estudos serem voltados para as crianças, os adultos também possuem esse trauma, e ele podem ter consequências radicais e permanentes, como é o que acontece dentro da obra. O Manfredo, por conta de um trauma, ele vai tentar possuir a sua própria, a noiva do filho dele, né? E outra coisa, ele vai tentar, ele persegue um certo camponês inocente, né? Ele é inocente, não tem nada a ver com a morte de Conrado, mas ele continua perseguindo o jovem, até que acidentalmente ele acaba matando a própria filha dele no processo de perseguição desse jovem. E a gente pode perceber como o trauma, né, teve consequências radicais dentro dessa família. E também a gente pode perceber outra coisa: o trauma ele pode ser positivo ou negativo. Como? O trauma em Manfredo, ele é ambos negativo e também é positivo, quando se percebe que no final da história ele passa a valorizar a sua esposa, né? Mas ele é negativo no fato de que o Manfredo ele vai perder ambos os filhos dele. E nós temos aqui a aplicação da psicanálise no enredo, que não serve apenas para, ela serve apenas, não apenas para dar um ar de plausibilidade com a realidade, mas também para explicar as ações do vilão, ou seja, ler a obra de um outro ponto de vista. Porque a psicanálise, o trauma, ele vai ser causado a partir do momento que o personagem ele entra em contato com o sobrenatural, que é o momento que causa o horror, e a reação do personagem é estar traumatizado a partir daquele acontecimento. Porque é esse o sentido que o horror deve causar no personagem. Ele deve causar um trauma porque é uma perturbação da ordem natural no contexto dos personagens. Então, essa forma que o gótico ele vai estar relacionado com a psicanálise, né? Vai ter o horror, e do horror vai se trazer, né, o trauma ali dentro dos personagens. Então, basicamente, é isso. A gente analisou aqui os personagens de um outro ponto de vista, né?
que justifica, de certa forma, também as ações do vilão. A gente vai entender por que que Manfredo age daquela forma. Ele tenta apenas retomar o controle da situação, né, para um momento que a sua mente se encontrava mais estabilizada. Bom, e essa foi a minha pesquisa. Aqui estão as minhas referências. E muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Acho que agora funcionou. Estou tentando. Agora. Parabéns. Obrigada. Então, eu perdi a ordem aqui. Não sei se é a Alessandra ou se é a Daniela. Sou eu. Ah, tá. Enquanto tu vai te organizando aqui. Pode fazer chamada também. A Tamara está cuidando aí da lista de frequência. Aí vocês escrevem presente para quem está por aí, para ela fazer a lista, para eu liberar lá no sistema. A Vanessa estuda já quase, vai fazer quase um ano já essa obra. Ela já está meio que não traumatizada, mas já vendo outras possibilidades de análise, né, Vanessa? Já... Porque cada vez que a gente olha a obra, a gente já observa que tem outros encaminhamentos, né? De interpretação e análise. E o caso aqui, ela trouxe, né, os exemplos para vocês verificarem o que é importante, né, dentro dos estudos do gótico e juntamente com a psicanálise, né, esses pontos de contato na verdade, essa tríade, né, porque aí ela está trazendo essa relação bem pontual ali, não foge muito disso, né, dessa sinalização, o que é gótico, o que é sobrenatural ali na narrativa que provoca esse efeito nos personagens aí. Né? A Vanessa já vai também apresentar isso como um trabalho de monografia, ela está em andamento, a pesquisa dela, está em processo de... Já apresentou no evento desse ano, dos estudos do gótico, tem uns artigos que a gente enviou também para análise, né, de propostas aí de publicação, uma aluna bem assim, atuante também nesse processo de produção. Esse ano foi um investimento muito árduo também, não foi, Vanessa? Foi muito difícil, mas valeu a pena, né, do esforço. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário para ela. Eu novamente aqui agradeço o esforço dela, né, por esse trabalho que ela já tem desenvolvido. E alguém quer falar alguma coisa? Ou já podemos passar para o próximo, para a Daniela? Acho que é a Daniela. Liga os microfones, não tenho vergonha, timidez. Obrigada, Tamara. Então, podemos seguir, então, aqui, depois a gente continua o debate. Espero que a internet de vocês esteja boas aí, porque a minha aqui está um pouco louca. Tá? Pode começar, então, Dani. Obrigada, Vanessa. A gente vai se falando daqui a pouco, então. Enquanto o pessoal está refletindo nos traumas aí da psicanálise. Oi, estão me ouvindo? Sim. A minha internet não está muito estável. Vou tentar compartilhar aqui. Tá certo. Todo mundo está conseguindo ver? Sim. Tá
A tela está expandida ou está pequena ainda? Expandido. Ah, sim, ok. Bem, bom dia a todos, primeiramente. O meu nome é Daniele Rodrigues. Eu fiz esse trabalho em conjunto com a Daniele Mendes, só que hoje ela não vai poder participar. E o título do trabalho é As Faces da Iara. Esse trabalho foi desenvolvido, né, sobre a orientação da professora doutora Suelen Cordovi. Bem, esse trabalho a gente buscou analisar a Iara no conto A Iara do Rio Santana, do Valci Monteiro, e as narrativas que envolvem essa personagem, as narrativas literárias, orais, cinematográficas, pela perspectiva do gótico, insólito ficcional e o fantástico como modo. Bem, a Iara nas narrativas. Antes de começar, né, da definição do nome da Iara, né, esse termo, que vem do idioma tupi, sendo um nome convencional, né, e literário da Mãe d'Água, que resulta em Senhora das Águas. E essa personagem folclórica, ela descende de uma roupagem europeia. Isso é explicado no livro Geografia dos Mitos Brasileiros, do Câmara Cascudo, onde ele diz que, inicialmente, existiam as Oceanídeas e Nereidas, que eram ninfas que representavam a beleza marinha. E também existia a sereia dos gregos e romanos, mas essas sereias eram parte mulher, parte pássaro, que cantavam, né, à beira das praias. Em Portugal também existiu o mito da Moura Encantada, que era um ser que vivia em córregos, rios, fontes, que cantava, né, maravilhosamente, tentando atrair os homens para que eles quebrassem os seus encantos, né, libertassem elas daquele local, e em troca elas lhes dariam riqueza e seriam uma esposa fiel. E com o passar do tempo, né, houve uma confluência entre esse ser, né, esse mito da Moura Encantada, com as Oceanídeas e Nereidas clássicas, que acabou resultando nas sereias que a gente conhece hoje, né, parte mulher, parte peixe, com uma beleza, né, exuberante, um canto, né, que atrai os homens. E isso foi popularizado ao redor do mundo pelos os navegantes portugueses. Então, no período da colonização no Brasil, né, os portugueses, perdão pelo barulho, os portugueses tiveram contato, né, com as lendas indígenas e descobriram que existia o mito do Ipupiara, né, um ser das águas, e também descobriram que na cultura indígena, para tudo tem uma mãe. Eles associaram, né, que esse ser das águas seria uma mãe d'água. Então, houve uma distorção da lenda do Ipupiara, né? Então, os portugueses acabaram modificando e silenciando essa lenda indígena, que para os indígenas o Ipupiara era um monstro, né? Um monstro comedor de índios. Então, eles acabaram silenciando essa crença não, perdão, esse mito, e surgiu, então, a lenda da Iara, né? Como eu disse, a Iara o nome Iara significa mãe d'água. Então, eles acreditavam que esse ser das águas seria uma sereia também, como a da cultura europeia também, né? Sereias europeias. Então, acabou resultando na criação da mãe d'água, né? A Iara, que a gente conhece hoje. Existem diversas versões, né, da origem da Iara, né? Tem essa europeia, como eu falei, né, que faz parte da literatura, da narrativa literária, e existem também diversas outras versões, né, tanto nas narrativas orais, né, diferentes versões indígenas também sobre esse personagem do folclore brasileiro. Então, em diversas regiões do país temos várias versões, né, sobre ela. Aqui vou falar uma das versões indígenas, né, que a gente encontra, em que diz que a Iara era uma índia muito bonita, que sabia lutar muito bem, né? Então isso provocava inveja dos seus irmãos. Então acabou que um dia os irmãos dela decidiram, né, matá-la, só que ela, por ser uma boa guerreira, conseguiu se defender e acabou matando os irmãos dela. E para não sofrer as consequências disso, né, porque
ela acabou fugindo para que o pai dela não a encontrasse. Só que ele acabou caçando e encontrando, e como consequência, né, do que ela tinha feito, ele jogou ela no fundo das águas, né, do grande rio. Então, era uma noite de lua cheia e os peixes acabaram salvando ela e deu início, então, à lenda da Yara. Isso é uma das muitas versões dessa personagem. Existe também uma versão na narrativa cinematográfica, na série Cidade Invisível, que lá conta uma outra versão sobre o surgimento, né, dessa lenda da Yara, em que ela foi assassinada por um homem que ela amava e jogada nas águas. Então, as águas trouxeram ela de volta à vida, mas em troca disso, ela começou a carregar essa maldição, que é de encantar os homens e levá-los para o fundo das águas. Então, a Yara, né, como ser insólito, ela possui o poder sobrenatural, né, que é uma beleza que encanta, né, e atrai os homens, e o seu canto também, que acaba enfeitiçando eles e levando-os para o fundo das águas. Aqui a gente tem uma citação, né, do livro do Frederico José de Santana Nery, o livro é Folclore Brasileiro, que conta uma versão da história da Yara, né, do conto da Yara, é a versão do Pará, em que ele diz, a visão, a mulher, a filha das águas tinha a cor da neve dos lírios, e em seus ombros caíam cabelos loiros fulvos e deslumbrantes que pareciam lançar reflexos dourados, seus olhos de um verde profundo e luminoso. Essa versão é uma versão das narrativas orais, né, que esse escritor teve acesso. Então, aqui nessa versão, a gente vê que ela tem mais características europeias, né? Então, a pele dela é da cor da neve, os cabelos são louros, os olhos verdes, então ela tem mais as características dessa personagem, é mais voltada para as características europeias. Nessa outra citação do livro do Luiz Camila Cascudo, perdão, do livro Lendas Brasileiras, onde ele faz um apanhado de diversas lendas, né, de cada região do Brasil, e nele ele conta também a lenda da Yara. E ele diz: deitada sobre a branca areia do igarapé, brincando com os matupiris, que lhe passam sobre o corpo, meio oculto pela corrente que se dirige para o igapó. Uma linda tapuia canta à sombra dos javaris, sacudindo os longos e negros cabelos, tão negros como seus grandes olhos. Então, aqui a gente percebe, até mesmo pelo vocabulário, que se trata mais de uma versão indígena, né? Ela é uma linda tapuia, os cabelos dela são longos e negros, assim como os olhos também. Então, aqui a gente percebe que em diferentes obras, né, narrativas orais, narrativas literárias, esse personagem ela possui diversas faces, né, diversas características físicas sobre ela. Partindo aqui para o objeto de estudo, né, que é a Yara do Rio Santana. A Yara do Rio Santana foi escrito pelo Valci Monteiro, foi um escritor, jornalista, sociólogo, e que deixou um grande legado de preservação e enaltecimento, né, das manifestações culturais da Amazônia. Ele escreveu diversos livros que viraram curtas e longas metragens, e em uma de suas coleções, né, que é o livro Visagens, Assombrações e Encantamentos da Amazônia, em que ele traz 5 contos, né, de personagens do folclore brasileiro, e nele está o nosso objeto de estudo, que é a Yara do Rio Santana. Esse conto narra a história do Raimundo, que é um homem que diz ter tido contato com a Yara. Ele diz que estava à beira do rio Araguaia quando viu emergir das águas, né, uma moça desnuda com uma luz brilhante na testa. Então ele se sentiu atraído e pulou na água para ir de encontro com essa moça, mesmo sem saber nadar. Ele foi encontrado 4 dias depois, né, desacordado,
e os amigos e familiares socorreram ele, mas desde aquele dia ele não apresentava lucidez. Ele estava sempre querendo pular de volta na água para ir de encontro com a Yara, tinha alucinações, fortes febres, então os familiares e amigos levaram eles em diversos experientes, né, para tentar descobrir o que estava acontecendo com ele, porque não existia uma explicação para o modo como ele estava agindo, até que conseguiram levar ele para fora do estado e ele conseguiu se curar, então. Mas ele ressalta que sempre que é noite de lua cheia, ele não consegue, ele não passa, né, por perto de rios, porque ele ainda se sente atraído a pular na água e ir em busca da Yara. Então, em um dos trechos deste conto, ele diz, né, ao fixar a vista na luz, Raimundo viu então que emanava da testa de uma moça muito bela, a qual suavemente emergiu o corpo pela metade, deixando-o pasmado pela nudez com que se apresentou e pela beleza de suas formas. Aqui a gente percebe as características insólitas da Yara, né, deste ser, né, é um ser que emerge das águas, né, que carrega uma luz brilhante na testa, então são características desse ser insólito. Nesse próximo trecho, o autor diz: estava desmaiado, metade do corpo dentro d'água. Foi retirada dali e deram-lhe um banho. Então coisas estranhas começaram a ocorrer com Raimundo. Aqui a gente percebe que após o Raimundo ser resgatado, acabam acontecendo, né, essas coisas estranhas. O que seriam essas coisas estranhas? Ele acaba tendo febre, alucinações, uns surtos repentinos, né? E isso é o resultado do encontro, né, com a Yara. Que caso o homem, né, consiga se libertar, né, sair do fundo do rio, ele tem fortes febres, alucinações, e isso retrata a Yara como esse ser sobrenatural, né, em que sua existência é afirmada a partir a partir do seu poder. Aqui temos outra citação em que o autor diz: Ormindo contente, aplicou-lhe uma injeção e o líquido voltou. Benedito Porretada, achando que era coisa de encosto, fez orações, benzendo com o terço, porém não pôde continuar, alegando não aguentar devido a coisa ser muito forte. Então, aqui são resultados do pós-sobrenatural, né? Resultados do encontro com Yara. Essas reações físicas, sem aparente explicação, intrigam, né, as pessoas ao seu redor. E ao redor do Raimundo, né? Tudo que acontece com ele ali está fora do comum. Mas a seguir temos aqui outra citação, né? Após essa manifestação, baixou o índio Munducuru, afirmando que queriam levar Raimundo para o fundo. Depois veio o filho do índio Munducuru, alegando que ali nada poderia ser feito. Então, até mesmo, né, numa manifestação de uma seção umbandista, eles não poderiam ajudar Raimundo, pelo fato do poder sobrenatural ser tão forte, né, que havia esse poder sobrenatural ser tão forte que havia encantado o Raimundo. Então ele já não tinha mais controle, né, sobre si. Então aqui também mostra a questão do horror, né, que as pessoas ao redor do Raimundo que tiveram contato com o horror causado pelo encontro dele com a Yara, deixando todos intrigados, né, com medo e cercados por um mistério, já que o Raimundo nem havia ficado lúcido uma vez sequer depois que ele tinha sido resgatado. Então, mostra a questão do horror mesmo, né? A inquietação. E de acordo com o Noel Carroll, que é o mesmo que a Vanessa citou anteriormente, né, no livro A Filosofia do Horror, o gótico sobrenatural seria quando a existência, né, e a ação cruel de forças não naturais são afirmadas de maneira vívida. E é o que acaba ocorrendo com
com a Yara, né? O seu poder sobrenatural é afirmado a partir do momento em que o Raimundo, né, o personagem deste conto, ele não responde por si. Ele agora vive em função dos efeitos causados pela Yara, né? O efeitos causados a partir desse encontro que ele teve com a Yara. Bem, as considerações finais, né? Nas diversas narrativas, né, literária, oral e cinematográfica, a lenda da Yara, ela é retratada de maneira heterogênea, predominando apenas o seu canto indescritível e a beleza extraordinária. Como eu mostrei em alguns exemplos, né, de alguns livros, a lenda da Yara, ela é retratada de diferentes maneiras. Essa personagem, ela possui diferentes características. Em alguns livros, ela é branca, da cor da neve, do cabelos louros e verdes. Na outra, ela já é descrita como uma índia, né, de cabelos longos e olhos negros. Então, existe uma maneira distinta, né, para cada tipo de narrativa descrever essa personagem. Mas o que sempre acaba predominando nessas diversas versões é o canto indescritível dela e a beleza. E esse ser sobrenatural, né, está rodeado de mistério e horror, aterrorizando aqueles que têm contato indireto e direto com ela, né, que foi o caso do personagem do conto A Yara do Rio Santana, né, o Raimundo, que teve o contato direto com ela, então, como consequência, ele acabou tendo alucinações, febres e sempre querendo pular na água e de encontro com a Yara, mesmo sem saber nadar. E o indireto é as pessoas que estavam ao seu redor, né, amigos e familiares que não conseguiam explicar o que estava acontecendo com ele. Então, não existia uma explicação lógica para o que estava ocorrendo com o Raimundo. Essas são minhas referências e muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Daniele. Muito boa a sua apresentação. Meio que já decorou, né, Daniele, também, já é a terceira vez que está apresentando, eu acho, o seu trabalho. Sim, teve a questão do... A gente apresentou no evento também. Mesmo Então, gravando isso. Isso, então, é muito bom, hoje, em pleno dia 8, né, de Nossa Senhora da Conceição, aí, para quem acredita, né, a Nossa Senhora da Conceição, que inclusive a minha irmã tem esse nome porque a mamãe fez uma prece para ela aí do dia 8, acho que hoje que é o dia para alguns a Iemanjá. E falar de Yara bem até combinou até com o dia, né? Que já fizemos já um memorial, uma homenagem. Eu não tinha me tocado para essa questão, mas coincidiu. Então, a Yara é importantíssima, né, para a nossa região. Vocês viram que ela traz também esse poder, né, das águas, que é o sobrenatural ali, né, que a gente não observa, essas profundezas, e a riqueza também, né, das narrativas orais, que é essa criatividade quando você comunica, né, os diálogos, e observa também essa questão da colonização presente, né, essas marcas ali que a personagem já traz, né, de outras regiões do globo, né, e mencionar essas características corporais aí, voltadas para a nossa região também, marca esse território, né. Então, vamos aqui seguir com se vocês quiserem fazer perguntas, coloquem no chat, né, parabenizar as colegas e tudo, comentar, tá? Fiquem à vontade. Vamos lá, então, para a Alessandra. Alessandra é minha outra aluna de iniciação científica. Ela está estudando um quadrinho que é sobre a Yara Flor também, só que é a Mulher Maravilha vindo para a Amazônia. Acho que você já deve ter ouvido falar, né, dessa história aí.
Só fica à vontade, Alessandra. The floor is yours. Tá, gente, só não vou conseguir ligar minha câmera porque a internet tá bem ruim. Mas, bom dia, eu sou a Alessandra, eu sou estudante do curso de Letras em Inglês da Unifespa. Atualmente eu sou bolsista no projeto de iniciação científica coordenado pela professora Sueli Codovil da Silva. E hoje eu vou fazer uma análise crítica dos elementos amazônicos nos quadrinhos da Yara Flor, de Joelle Jones. A minha pesquisa ainda está em andamento, então eu ainda estou pegando um pouquinho de alguns elementos, mas eu vou apresentar para vocês aqui um pouco sobre esse quadrinho da Yara Flor. O meu objetivo com essa pesquisa é discutir a linguagem dos quadrinhos do número 1 da Yara Flor, que é o Wonder Girl, apresentar a personagem e suas relações culturais e, especialmente, analisar os elementos amazônicos presentes na narrativa. O meu objeto de análise vai ser a primeira edição da Yara Flor, que é o do Wonder Girl, que é Homecoming. Teve esse lançamento no dia 18 de maio de 2021, um total de 32 páginas. Foi escrito e ilustrado pela Joelle Jones e teve como colorista George Bellar. Então eu vou trazer as páginas para analisar as páginas 10, 16 e 22. Só para contextualizar, a Yara Flor, ela é uma nova personagem da DC Comics, e ela vai aparecer primeiramente no projeto Future State, que foi lançado ainda nesse ano de 2021. Então, nesse projeto do Future State, a Yara Flor, ela já aparece como Wonder Woman, ou seja, ela já aparece como uma Mulher Maravilha, ela já passou por toda a sua jornada de heroína. No Wonder Woman, ela já está pronta. Mas, desde julho de 2021, a DC ela lança mensalmente edições da Yara Flor, que é o Wonder Girl, que conta a história da Yara Flor. Então, a Yara, ela é filha de uma guerreira amazona com o deus Tupã. Ela nasce e ela cresce na região amazônica. Só que, por algumas fatalidades, ela acaba tendo que sair da comunidade que ela vive e ela vai viver nos Estados Unidos. Mas a partir dessa vivência lá, ela começa a ter algumas perguntas que ela não tem respostas. Então, ela sente que ela precisa iniciar uma nova jornada para se encontrar. Então, para essa jornada, ela volta para a casa dela, que é o Brasil. Por isso o nome Homecoming, que significa de volta lá, né? De volta para casa. Eu vou trazer como embasamento teórico sobre a leitura do sistema dos quadrinhos, as obras do Thierry Grostin e do Scott McCloud, e sobre análise sobre a Yara em relação à cultura, tanto com as mulheres amazonas, quanto com os elementos da região amazônica. Eu vou trazer os estudos do Gerard Andrés Godoy Fajardo, do Andrés Luiz Ferreira Cos e da Rosana Tavares de Almeida. É importante ressaltar que os estudos sobre o sistema sobre os personagens na região amazônica, ele é bem recente. Então, bastante do material que está sendo produzido dos teóricos, eles estão vindo já para vindo de 2005, 2010. Então, como eu citei anteriormente, a Yara Flor, ela vai para os Estados Unidos como uma forma de proteção, mas ela acaba tendo que voltar ao Brasil. Então, quando ela volta ao país, no momento que ela pisa, todo o universo da DC Comics sente que algo está para começar. E é por esse motivo que nesse quadrinho a Yara Flor ela está centralizada e ao redor dela a gente vê personagens como a Mulher Maravilha, que é a Diana Prince, o Batman, o Superman, a Arlequina. Mas a gente também vai ter os elementos da cultura amazônica, que vão ser a caipora, a cuca e o saci. E até as mulheres amazonas que vivem nessa região. Então, o Thierry Grostin, ele fala bastante sobre a linguagem dos quadrinhos. O quadrinho, ele é feito por sistemas, e todos esses sistemas são conectados para criar uma linguagem. Ou seja, a gente tem a estrutura dos quadros, a gente tem a questão sobre as cores, a gente tem a questão do enquadramento, dos balões. Tudo isso se junta para trazer o que ele vai chamar de desenho narrativo, que é fazer com que o leitor entenda uma história através desses elementos. Então, nesse quadrinho da Wonder Girl, é muito perceptível que, em momentos de grande decisão, como a chegada da Yara Flor no Brasil, a Joelle Jones ela preza por centralizar a Yara no meio, deixar um quadrinho por completo e colocar elementos ao redor. E um ponto importante também dessa edição é que vários acontecimentos acontecem ao mesmo tempo. Então, nessa imagem, a gente tem a chegada da Yara no Brasil, mas a gente vê que, ao mesmo tempo,
todos esses personagens que estão em outros lugares, eles sentem a mesma presença. Então, vai acontecer de vários momentos no quadrinho, a imagem está falando de um momento, mas o balão que tem a fala dos personagens é de outro, significando justamente que a Yara está passando por essa questão de presente, passado e também do futuro. Outro ponto que é importante para a gente analisar é que a Yara Flor ela é vista como uma guerreira amazona, só que ela não é vista necessariamente como uma amazona que vem do mito grego. A relação que a Yara Flor vai ter, como por exemplo aqui nesse quadrinho, no mesmo momento que a Yara Flor ela chega no Brasil e todo mundo e todos os personagens eles sentem que uma nova jornada está para começar, as mulheres amazonas de outra região também sentem a mesma coisa. Porque dentro do universo da DC Comics, as mulheres amazonas elas estão centralizadas na Grécia, mas elas estão espalhadas pelo mundo. Como, por exemplo, a gente tem as amazonas do Egito e as amazonas que vão ter do Brasil. Então, a relação que a Hera vai ter com a mulher amazona, ela vem um pouco do mito grego, mas não é centralizada sobre isso. E por que acontece isso? No ano de 1500, a gente vai ter as anotações feitas por Gaspar de Carvajal e também do Alonso de Jorras e do Cristóbal de Acusa, que essas anotações vão gerar um livro que vai ser do Descobrimento do Rio das Amazonas. Ele foi escrito no ano de 1500 e ele fala sobre a expedição do Gaspar de Carvajal, né, junto com outros capitães e também pessoas indígenas que acabaram sendo cristianizadas e foram para essa discussão também. Ele fala sobre como que ele teve contato com comunidades indígenas que eram organizadas por mulheres. Então, dentro dessas anotações do descobrimento do Rio das Amazonas, o Gaspar de Carvajal ele vai citar que, ao chegar perto dos rios, as pessoas indígenas que estão com ele, que vão também atrás dessas mulheres, percebem que essas mulheres elas chegam com arco, com armas, e os indígenas que estão com ele, na verdade, estão se defendendo ao invés de atacar. Porque essa expedição ela tem como objetivo levar o catolicismo, né, impor o catolicismo e a catequização, mas também de procurar recursos amazônicos para que sejam explorados. Então, nessas anotações, o Gaspar de Carvajal vai falar sobre como essas mulheres que viviam nessas regiões eram guerreiras e que essas mulheres elas viviam em comunidades isoladas. Elas não tinham relações nenhuma relação com homens. A única relação que elas tinham é de uma relação sexual para poder procriar, para poder ter filhos. Então, elas iam até as tribos onde possuíam os homens, elas capturavam esses homens e levavam para a comunidade delas. Lá, elas engravidavam, e a partir desse momento que elas engravidavam, elas levavam esses homens de volta para a tribo, sem fazer de volta para a comunidade, sem fazer nenhum mal. E se essas mulheres tinham um filho homem, ou elas matavam, ou davam ao pai. Se elas tinham uma filha, uma garota, elas criavam essas meninas na arte da guerra. Especialmente porque o nome Amazona vem do nome Amazon, que significa no grego mulher sem seio. Porque as mulheres do mito das Amazonas não tinham seio para poder manejar melhor, ter a destreza de manejar o arco. Então, sobre essas características dessas comunidades dentro da região amazônica, de ter mulheres guerreiras, de estarem em comunidades isoladas e terem a ausência da presença masculina, o Gaspar de Carvajal vai fazer essa relação dessas mesmas características com as mulheres do mito das Amazonas. Só que dentro da região amazônica, a gente vai ter a lenda das Icambiabas. As Icambiabas, elas são guerreiras indígenas que vivem dentro da região e elas possuem pontos semelhantes ao do mito das Amazonas, que são guerreiras indígenas, elas vivem em comunidades isoladas e elas estão com ausência masculina. O conto das Icambiabas ele pode ser lido dentro do livro Lendas Amazônicas, que é um conjunto de histórias amazônicas da região, tanto oral quanto escrito, que foi produzido, né, organizado pelo José Coutinho de Oliveira e foi publicado em 1916. Então, a gente percebe que a Yara Flor, ela vai ter essas características de mulher amazona dentro do quadrinho,
ser uma mulher forte, de ser corajosa, de ser uma mulher guerreira, não só associada ao mito das Amazonas, do mito grego, mas também sobre a presença feminina dessas mulheres guerreiras dentro da região amazônica. E por último, dentro do quadrinho da Wonder Girl, a gente vai ter a última cena, que vai ser a associação, né, essa comunicação da personagem Yara Flor com a lenda da Yara, que foi o caso que a Daniele também explicou anteriormente, né? Então, a gente vai ter esse fantástico na Amazônia. Como a Vanessa explicou, a Yara, ela tem diversas características, ela vem de diversos lugares. Então, esse ser de mulher, metade peixe, que vive nas águas, que tem uma característica sedutora e irresistível, ela vai ser encontrada de diversas maneiras dentro da região amazônica. Então, você pode encontrar a Yara escrita tanto com I, tanto a Yara escrita com Y. Né? E a Yara ela vai significar Senhora das Águas. Então, ela vai ter essa função também chamada de Mãe d'Água. Um ponto muito interessante é que o André Luiz Ferreira Cosi, ele fez um artigo publicado A Fascinação de Yara. E dentro desse artigo ele vai explicar a ligação da Yara, que é essa mãe d'água, com as características que podem ser vistas do ponto positivo. Por quê? A Yara ela vai ser mãe d'água. Então, nesse momento desse quadrinho, a Yara Flor, ao chegar no Brasil, ela acaba se aproximando, fazendo um passeio pelo rio. Ela acaba se aproximando muito da borda e ela é capturada pela Yara profundo do rio, que é um pouco parecida com a história da Yara. E a gente tem dois pontos muito interessantes que associam a lenda da Yara com a Yara Flor. A primeira é que a Yara ela era uma mulher indígena, ela era uma mulher guerreira. Então, ela participava da comunidade dela sendo uma mulher guerreira e muito forte. Só que os irmãos dela acabam tendo inveja, armam uma emboscada para tentar matá-la, só que ela acaba se defendendo e nessa defesa ela mata os irmãos. Com medo da represália do pai, ela foge, mas o pai acaba descobrindo, pega a Yara e joga ela no fundo do rio. Só que a Yara ela acaba não morrendo. Então, a Yara ela acaba tendo essa junção junto com o rio, que é o artigo que a Rosana Tavares de Almeida também vai explicar sobre, que é a transformação da mulher nas lendas indígenas. Nesse artigo, a Rosana ela explica o porquê das mulheres, dentro de várias lendas amazônicas, são esses seres metamórficos. Por que elas se associam a esses seres da natureza? Porque dentro de muitas histórias, a natureza ela vai ser vista como mãe, porque é ela que gera e é ela que produz e é ela que cuida. Então, a Yara, ela associada com a água, que é do rio, a gente pode ver um pouco sobre a questão da dualidade. A Yara ela vai ter pontos que podem ser expressados como negativos, no caso dela trazer os homens para o fundo do rio e matá-los, mas a Yara também tem os pontos de que ela é mãe d'água. Então, ela tem as características de acolhimento, as características de proteção. E é isso que a Yara, dentro desse quadrinho, vai fazer com a Yara Flor. Ela, justamente também porque a Yara, ela acaba não vivendo mais dentro da comunidade, ela não tem mais a presença da mãe. Então, a Yara que é da lenda indígena, da lenda amazônica, ela vai fazer esse papel dessa conexão, principalmente dentro da água, porque a água também vai levar bastante. A água, junto com a associação da mãe, vai lembrar muito a questão do líquido amniótico que está presente dentro do útero. Então, essa cena que tem da Yara, da lenda amazônica, da história amazônica com a Yara Flor, recebe a questão do acolhimento dessa personagem, desse elemento amazônico, o acolhimento dela com essa personagem, trazendo ela para suas origens, que é o quê? O ventre, é sua origem, é seu lugar, é sua casa, é seu inconsciente. E é por isso que o nome vem o Homecoming, porque a Yara ela tá voltando, né, para sua origem, e a partir disso, esses elementos amazônicos vão auxiliar a Yara na jornada da sua heroína, né? Então, ainda trazendo um pouco dos elementos do Grostin, que ele fala sobre a questão do desenho narrativo e algumas características, como eu falei anteriormente, quando a autora quer ressaltar um momento muito importante, ela coloca a Yara dentro do centro do quadrinho, ela pega uma folha inteira. Então, nesse momento, a Yara está centralizada, ela também traz as cores mais escuras, para poder trazer os sentimentos mais de interno, mais de uma coisa mais de origem. Então, tem um pouco disso.
Então, nas minhas considerações finais, eu quero trazer os pontos que eu já falei, né? Que tem a Yara, ela vai ter esse reencontro com o passado. Então, esse primeiro quadrinho, Homecoming, da Yara Flor, vai ressaltar justamente sobre isso, sobre essa questão de origem, sobre essa questão de volta para casa, que é uma coisa que o Gerard Andrés Godoy Fajardo, no ano de 2015, publicou um artigo explicando sobre o mito das Amazonas, tanto o grego e tanto as Amazonas que a gente vê na região amazônica. E ele fala sobre esse reencontro do passado ser muito ligado também às lendas e os mitos que existem, porque muitos deles são para explicar uma origem. Então, essas características também chegam para explicar, mostrar para a Yara qual é a sua origem e o que ela deve fazer. Então, a gente vai ter esse retorno das origens. E dentro desse artigo também, o Fajardo ele vai explicar do porquê que essas mulheres amazonas estão sendo trazidas nos quadrinhos com essa outra personalidade, já uma personalidade mais de dependência, mais de força, mais de coragem, que é diferente da visão do Gaspar de Carvajal, que fez as anotações já em 1500. A visão que ele tem é uma visão colonizadora. A visão que a gente tem do ano já mais atual é uma visão de que essas características são características positivas. E uma das marcas da ilustradora, que é a Joelle Jones, quando ela faz esses personagens, porque ela já fez a HQ do Batman, do Superman, da Mulher Gato, e também na série de quadrinhos Lady Killers, entre 2015 e 2017. Uma das assinaturas dela é sobre essa expressão feminina. Então, ela traz bastante esse olhar intimidador, essa posição de força, de coragem. Então, você não vê dentro dos quadrinhos da Joelle Jones uma mulher submissa, né? E trazendo também um pouco do Scott McCloud, que é um teórico do quadrinho, ele vai trabalhar no seu livro Desvendando os Quadrinhos, também as questões mais sistemáticas, como balões, enquadramentos, mas ele vai trazer um outro ponto muito interessante, que é como a gente deve analisar a linguagem que aquele quadrinho traz. O que aquele quadrinho tem por trás que ele quer dizer? Ele é só feito para entretenimento ou ele está trazendo alguma informação dentro? E é isso que o quadrinho da Yara Flor, ele tá, principalmente nesse primeiro quadrinho, ele está trazendo. Ele é a introdução também para o leitor que não vive na região amazônica, para poder conhecer um pouco dessas histórias. O objetivo da Joelle Jones não é pegar esses elementos que a gente vê e trazer diretamente para as histórias, mas ela traz também uma versão diferente, como, por exemplo, a imagem da Yara, ela é mais ligada para uma imagem de um peixe do que de uma mulher, de um ser metamórfico, que seria no caso de uma mulher com um peixe, né? Então, a Yara, ela é uma personagem recente da DC. A DC ainda está lançando seus quadrinhos mensalmente. E a partir disso, ela tem bastante conexão com a história grega, porque a mãe dela é de origem amazônica. E tem toda essa questão também da associação com a Diana Prince, que é a Mulher Maravilha. Mas o que faz da Yara a sua principal essência é essa vinda desses elementos da cultura amazônica. Então, aqui a gente tem uma imagem de um dos esboços que a Joelle Jones fez para poder desenhar a nova Mulher Maravilha, né? E aqui estão as minhas referências e muito obrigada. Ótimo, obrigada, Alessandra. Então, pessoal, temos alguma pergunta, dúvida? Estou tentando aqui mais. Parabéns, Alessandra. Agora ficou mais longo, né? O tempo deu para falar mais coisa, né, Alessandra? Toda vez. Sim, professora, eu estava cansada de ter que falar em 10 minutos. A Alessandra apresentou no evento dos estudos de quadrinho lá da USP. Tá, depois ela pode compartilhar o link. Eu, na verdade, já compartilhei no grupo, mas depois ela pode compartilhar o link para os interessados, que está no YouTube. Ela conseguiu resumir tudo isso em 10 minutos no evento. A gente teve que cortar muita coisa, né, Alessandra? Meu Deus, mas ainda falta coisa. Como é que a gente vai fazer tudo isso? E ainda faltou coisa. Isso, e acabou que trocaram ela de mesa, deu umas confusões aí, mas deu certo.
Então, vocês estão vendo que quem tiver pergunta pode fazer, fiquem à vontade, tá, pessoal? Não fiquem acanhados, não. A Alessandra está começando, mas ela já tem um potencial já de fazer quase uma dissertação aí com esse trabalho dela. O professor nem me fale. É muita coisa ainda, né, que a gente quer falar e não dá na iniciação científica. Mas para vocês verem que quando a gente puxa uma informação, vem várias outras, então a gente tem que se concentrar no mais essencial no momento, né? E aí a gente tentou, todas as meninas aqui que apresentaram, resumiram as suas falas em pouquíssimos tempos, já passaram por turbulências nessa questão de pesquisa também, então é um processo, né, todo mundo tem que também passar, assim, quem gosta dessas questões de pesquisa, de construção, né, de artigos, de análises de forma sistemática, para vocês observarem como a gente pega um dado, né, um quadrinho, ou um conto, ou um livro, né, de ficção científica, ou uma questão do cinema também, como é que eu trabalhei lá no meu artigo, né, estou desenvolvendo, que dá para analisar no sentido do fantástico, né, como modo. Então, ele é justamente o modo, porque ele pode carregar outras formas de expressão, interpretação também, mas ele traz esse lado que é estranho, o estranhamento, que também o Freud fala, o grotesco, ou do gótico, né, cada aspecto você quer analisar um objeto lá, você desenvolve a partir do dado, né? Então, quando a gente estava olhando ali aquela última página lá do Homecoming, a Alessandra, não, Alessandra, isso aqui é o útero, ela está voltando lá para onde ela veio mesmo, né? Que é o líquido amniótico ali, quando ela brota ali do chão, né? Como se retornasse ali aquela bolsa, né, que geralmente, quando as mulheres têm ali o processo da gravidez e tudo, tem eu esqueci agora o fio que conduz, né, o alimento para a criança, mas vocês podem ver que na página que estava lá é como se fosse isso, né. Então, traz essa outra possibilidade de interpretação, no caso do quadrinho, né. E o da Daniele combinou também, né, com uma análise do que a Daniele tinha falado anteriormente, né, do que é a Yara Flor, que as origens, né, também da descrição do conceito do que é Yara Flor. A Vanessa já descreveu o que é o gótico, já trouxe essa visão mais macro também do que é o gótico, porque, infelizmente ou felizmente, para quem está começando, para quem já estuda as coisas do gótico aqui, acho que a grande parte aqui são os alunos da Unifesp que estão aqui, não sei se tem algum aluno de outro professor que estuda também estudo do gótico, a gente sempre tem essas possibilidades, né, clássicas, né, que é o Castelo de Otranto, então nada mais básico e informativo de que a gente começar com ele, né, o Castelo de Otranto também. Eu acho que a Nayara teve problema com a internet, a Stephanie também, não poderão apresentar, vai ficar para o próximo evento ano que vem, elas duas, então. E aí eu agradeço as meninas, não sei se tem alguém que quer fazer algum comentário, pergunta, fiquem à vontade. Hoje foi um dia muito chuvoso e a internet acabou atrapalhando realmente um monte de gente e está aqui me atrapalhando com esse meu computador que eu vou ter que resolver depois também. Mas foi demais as apresentações de todas, foi um trabalho longo, né, desse ano, a Alessandra mal começou, mas também já teve que, porque o caso, né, desse processo de trabalho que eu tive com a Alessandra, que a Alessandra entrou sem saber se ia passar na seleção do edital da bolsa ou não, mas ela já estava pesquisando, começou a pesquisar lá desde maio, eu acho que desde maio, junho. Aí Foi, professora, desde junho. Aí a bolsa eu consegui em agosto, mas antes de conseguir a bolsa eu já tinha conseguido a aprovação na jornada.
Aí foi tudo muito, assim, vamos, assim, aí a gente teve que colocar lá, garantindo como se fosse de iniciação científica, até a gente não saber se ia receber a aprovação lá do negócio, mas saiu. Ai, foi tudo assim, mas deu certo. Até mesmo na própria jornada tivemos alguns imprevistos lá, por conta, eu acho que também dessas alterações, assim. Mas deu certo. Então, é um longo processo de análise aí também, e produção agora do artigo, né? A Daniela e a Vanessa já apresentaram, já enviaram para a revista, estamos só aguardando as respostas agora do pessoal, né, das revistas e das editoras. E ano que vem, lá no meio do segundo semestre, eu vou coletar, caso vocês queiram incrementar esses artigos, para a gente fazer o nosso livro mesmo, do nosso grupo de pesquisa. E quem está aqui, que tem interesse de participar, assim como as meninas, né, futuramente, para desenvolver seus projetos de pesquisa relacionados ao Fantástico na Amazônia, vocês viram mais ou menos como é o desenvolvimento, todos estão convidados para participar, se envolver no nosso projeto. Muitas delas já vão se formar agora, né, já vão sair, entre aspas, né, porque a gente sempre tem algumas coisas que, por exemplo, no que vem, né, essa questão do trabalho remoto vai ser presencial, né, foi aprovado ontem no CONCEP para ser as aulas presenciais ano que vem, mas nem todos os professores vão poder, então muita coisa vai mudar no que vem, vamos ver o que vai dar, e aí eu vou conversar melhor sobre esses projetos aí, no modo presencial com o pessoal, né. Então, é isso que eu queria agradecer a todos que estavam aqui presentes, não sei se a lista já passou, se já terminou. Tínhamos 40 inscritos, eu acho que era quase 50, mas como a internet foi terrível, acho que para todos, inclusive para as meninas que eu ia apresentar, não deu certo para alguns participarem, mas vai ficar gravado, eu vou editar, vou abrir lá junto com a Alessandra no YouTube, abrir um e-mail, um Google, e a gente vai arquivando, vai editar, né, essas falas de vocês, esses momentos de... isso, só mais uma para finalizar, Tâmara, a gente já está terminando. E aí vou deixar livre para vocês comentarem entre vocês mesmo, as alunas, se vocês querem fazer uma pergunta para alguém, se vocês, das pesquisas, ou os outros colegas aqui que estão presentes, fiquem à vontade. E aí, mais uma conversa mesmo essa manhã, e um convite para quem está ouvindo aí, quem está presente, para participar do nosso grupo. Depois a gente vai editar essas comunicações para colocar lá no nosso YouTube futuramente. Ano que vem vai ser um pouco bem diferente, né, o momento, não sabemos por conta da pandemia, mas já vai ser um outro estilo, né, de proceder da pesquisa, né. Eu vou fazer esse evento uma vez por semestre, então lá para junho eu vou voltar, né, vamos tentar fazer uma semana da Falete aqui, vai ser em junho, possivelmente, porque os professores de pesquisa, cada um vai apresentar o seu grupo de pesquisa, suas propostas, então cada turno vai ser que nem esse agora, como eu tirei, né, um turno pela manhã para trazer aqui mais alunos que estão apresentando seus projetos, e aí as meninas, Daniela e Vanessa, se quiserem novamente apresentar o mesmo projeto, pode reapresentar, né, a Alessandra também é mais incrementada, e assim que funciona a pesquisa, a gente vai cada vez mais incrementando, incluindo coisas que faltou no primeiro momento, e depois, né, para ficar mais completo, entre aspas, né, que a pesquisa nunca fica terminada 100%. Mas é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos encerrar? Ou não? Não fiquem tímidos, não.
Marcelane, quer fazer pergunta? Ah, ela escreveu sem figurinha, ela escreveu com figurinha. Não segue tua presença, Marcelane. Ótimo. Então, vou interromper aqui.